dia, meus amados irmãos. Eu sou o Valdir Gomes e estou aqui para continuar a nossa meditação em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. E nós já lemos essa passagem no devocional anterior e iremos ler novamente quando o Senhor nos diz: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Nós falamos no nosso primeiro devocional, irmãos, como os irmãos podem aí rever esse devocional, que Paulo tem a intenção de tornar Timóteo e, consequentemente, os crentes que iriam ler essa carta conscientes como seriam os tempos que eles iriam viver. E a ideia aqui é ter uma consciência, um sobreaviso. Por quê, irmãos? Porque quando nós temos consciência, nós sabemos lidar melhor com as coisas, né? Quando nós temos consciência, a consciência nos ajuda a nos preparar para as adversidades. A consciência, por exemplo, nos ajuda a não fazer falsas expectativas, nem das pessoas, nem dos tempos. A consciência nos ajuda a entender que enquanto estivermos por aqui, enfrentaremos tempos difíceis. Sabe, porém, isto nos últimos dias ou tempos, né? E a ideia aqui de últimos dias, a ideia aqui não é tanto escatológica, ou seja, não trata tanto do tempo futuro para Timóteo ou nós. Não é profecia, é uma descrição do tempo que é, evidentemente, limitado a um tempo em que Deus estará trabalhando no mundo de uma forma especial, tá certo? A ideia de últimos dias também é descrita lá em Hebreus capítulo 1, né? Deus falando ali, através do escritor aos Hebreus, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Ele está falando dos dias e dos tempos dos profetas. Ele então faz um recorte, ele diz aí, nesses últimos dias, a vinda de Jesus, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então fala aqui de uma era, e não tanto de um período escatológico, tá bom? O pastor Marcos também fez essa menção no devocional dele. A pergunta é: o que torna esse tempo difícil? E claro, o que torna esses tempos difíceis e trabalhosos é o pecado no coração do homem. A natureza pecaminosa, né, aflorando cada dia, dando seus frutos. E, evidentemente, irmãos, quando há uma corrupção geral dos costumes e do temperamento dos homens, isso torna os tempos perigosos, mais complicados de se viver, tanto para quem quer viver uma vida santa, quanto para aqueles que querem ensinar as verdades nesse tempo, que é o caso aqui de Timóteo. Timóteo precisava entender que seria difícil ele manter-se íntegro, santo, mas também seria difícil porque ele tinha uma obrigação de ensinar a igreja a se manter pura e santa. Esse tempo se tornou e se tornará cada vez mais difícil por causa do pecado dos homens. E Timóteo precisava estar consciente disso. Timóteo não deve achar estranho que haja homens maus. E, evidentemente, eu fiz um recorte aqui na visão de Paulo, que ele queria deixar o seu discípulo consciente de que no mundo, o mundo inteiro, né, no contexto geral, o mundo ia de mal a pior. E nós já sabemos disso, né, que o padrão do mundo é terrível. É um vale tudo, né, para a moral, para a ética. Desde que se tire vantagem, as pessoas dizem que podem fazer. O mundo não tem limites para a maldade. Será que nós estamos conscientes disso, né? Talvez a gente saiba, ouça, mas quando acontece algo assim, muito escabroso, você ainda se assusta? Não precisa se assustar. Deus já tem dito que nesses tempos seriam tempos difíceis. Por quê? Por causa do pecado dos homens. Você ainda, quando ouve ou assiste ou vê alguma coisa que na TV ou na internet que alguém fez com um filho, com um pai, com crianças, você ainda se assusta?
Ora, irmãos, isso não é novidade para Deus. Não deveria ser assustador para nós, ainda que cause um impacto em nós, mas isso deveria ser colocado no nível da nossa consciência. A gente sabe que a maldade pode chegar a limites imagináveis. Porém, irmãos, e eu creio que essa é a primeira intenção de Paulo, Paulo quer que Timóteo seja consciente de que essa maldade vai estar dentro dos limites da igreja. Paulo tem aqui a intenção de fazer com que este jovem pastor, esse jovem crente, entenda que a maldade não vai estar apenas lá fora, vai estar aqui dentro. Às vezes, os pastores novos e crentes novos acham que a igreja será um pedacinho do céu, que será o mar de rosa. E às vezes achamos que na igreja só tem gente bem intencionada, gente de Deus que gosta da verdade. Mas não é bem assim. Por isso que Paulo diz, saiba isto, meu filho. Veja que Paulo vai dizer isso para Timóteo num contexto religioso. Quando se lança a rede do Evangelho, meus irmãos, a gente precisa estar consciente disso. O arraste envolve peixes bons e ruins. Mateus 13, 47 e 48. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, colhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Portanto, nós não devemos ficar ofendidos ou alarmados, nem pensar o pior da igreja, porque tem alguns que vão resistir à verdade. Mesmo, irmãos, quando o homem colhe o minério de ouro, haverá escória. E meio ao trigo, haverá joio. Estar ciente disso é algo que vai ajudar a Timóteo a entender o seu ministério, a sua função, o seu trabalho, muito bem. Pois ele diz, tendo forma de piedade, versículo 5, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. Gente que aprende sempre, jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Onde é que essas pessoas estão? Dentro do contexto da igreja. E do modo que os Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Então, não é gente lá de fora, é gente de dentro. Timóteo deveria saber disso. Não era por falar a verdade que ele seria aceito automaticamente. Não. Haveria pessoas ali contrárias à verdade. Paulo dá um consolo a Timóteo meio a tudo isso, né? Dizendo, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Embora os tempos, irmãos, da pregação do Evangelho cause transformação em muitos aspectos, saibamos, estejamos conscientes que muitos não serão transformados por esse Evangelho. E isso tornará o tempo mais e mais difícil. Mas tem um conselho para Timóteo. Enquanto o mundo religioso está assim, né, de mal a pior em alguns aspectos, Timóteo tem um padrão. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. E eu queria aqui fazer um contraponto. Embora na igreja haja muitas pessoas que não têm uma intenção de seguir a verdade, ou algumas pessoas, haverá modelos dentro dessa igreja que podem ser seguidos. Certa vez, conversando com um jovem maduro já, ele dizendo, mas fulano de tal é assim, é gente que não tem compromisso com Deus, é gente que não quer as coisas para Deus, que não tem zelo, que não... E essa pessoa apontou alguns. Eu digo, pronto, tudo bem, é verdade, você está correto. Mas deixe-me aqui enumerar algumas pessoas. E eu comecei a dizer, sabe irmão fulano? A idade dele, desde que ele era jovem, ele se converteu, continua fiel ao Senhor. Sabe irmã Cicrana? Lembra como ela é piedosa, como ela busca Deus? Então, irmãos, num contexto religioso, Timóteo precisava entender que haveria tempos difíceis porque haveria pessoas que não gostariam de seguir a verdade. Dentro da igreja, gente que não está intencionada pelo reino de Deus, está procurando outras coisas. Mas mesmo dentro dessa igreja haverá modelos a seguir.
Então, para onde você está olhando? Esteja consciente disso. Na próxima devocional, nós iremos falar sobre algumas marcas do pecado no coração dos homens. Eu julgo que aqui já chegamos num ponto bem avançado do nosso tempo, mas haveremos de aprender mais e mais com o exemplo de Paulo a Timóteo. Não perca nosso devocional. Cada dia, tem um devocional do irmão aqui. Medita nele, aquela verdade que foi dita, para que Deus vá cada dia transformando a sua vida e também, claro, eu devo fazer isso também. Um beijo no seu coração e até mais.